subsequente, os companheiros perderam. Quando os companheiros perderam, não perderam besteirinha de R$10, R$5, não. Os companheiros da reserva que estão aqui, pode dizer se eu estou mentindo. Perderam 1.000 e tanto, 1.500, R$2.000 cada um, seus contra-cheques. E eles não tinham outra alternativa, a não ser quando o governo ofereceu a vantagem, eles abraçaram. Mas a guarda patrimonial hoje é uma faca de dois gumes. É um outro assunto que a gente tem que discutir. E não é porque a gente não está na reserva que não vai discutir um assunto desse, não. Tem que discutir. Porque tem companheiro lá na guarda morrendo todo dia. É infarto, hipertensão, diabetes, não tem uma política de saúde, não tem um acompanhamento, entendeu? É um regime de escravidão com senhores de idade que tem idade de ser meu pai e meu avô. Então eu também não concordo com isso. Está dizendo que tem um que é deficiente visual. Tudo bem, olha, o que é que eu quero dizer com isso, gente? Nós temos assuntos tão sérios e tão polêmicos dentro da nossa instituição e que a gente tem que ter uma clareza deles, que discutir hoje se o companheiro que está na Assembleia, ele está deficitando ou não o nosso trabalho, é irrisório, é quase nada. A gente tem que estar discutindo as discussões altas, as grandes discussões, porque nós temos que chegar um dia nesse estado, aonde todas as decisões de segurança pública tenham que reunir o grupo político da segurança pública. E esse grupo político, nada da segurança pública pode ser resolvido nesse estado se esse grupo não se reunir e não der a opinião dele. Aí sim, a gente começa a avançar. Aí a gente acaba os entraves, aí a gente vai poder ter a oportunidade de chegar e dizer, tá certo, eu vou negociar, eu quero o comando da Polícia Militar. Pronto, a indicação é nossa. Quem vai indicar somos nós. Não pode, é um sonho não, meu irmão. Porque quem dita as coisas nesse estado é a política. Tá certo? Eu já tive a oportunidade 3 vezes de assumir secretaria. Fui convidada para assumir Secretaria da Mulher. Fui convidada para assumir a Secretaria de Defesa Social Municipal. Eu não fui porque eu tenho compromisso com vocês. Mas hoje eu podia estar com minha vida resolvida. Ela disse isso. Então, no meio político, tudo é possível. Tudo. Tudo é possível. De ruim e de bom. Então, não é difícil um dia nós podermos chegar e ter a nossa indicação de comando de polícia, de secretário de segurança pública. Não é difícil a gente ter dentro do nosso grupo companheiros que venham assumir secretarias importantes no Estado. Não é difícil, não. Só cabe a cada um de nós que estamos construindo isso há anos. Desde 2013 que a gente vem nessa lamentação, essas lamúrias, com esses problemas. Por que não também nos referimos a 92, que foi aquele movimento realmente paredista liderado pelo subtenente Júlio? Então, veja o tempo e as coisas como evoluíram. Mas mesmo a gente tendo cavado as evoluções, os próprios companheiros não estão vendo isso. Gente, hoje vocês têm uma liderança na Câmara Municipal que chegou livre. Livre. Sabe, tem ideia do que é isso para a política? Você ser livre é a sensação mais maravilhosa que pode existir no mundo. É você não ter nenhum momento a privatização da sua fala. Você fala o que você quer, você diz o que você sente. Quando eu chego lá em cima, para mim é um paraíso. Porque o que eu quiser dizer, eu digo. Eu não tenho que pensar se amanhã vai ser exonerado algum cargo meu. Eu não tenho que pensar se vão me chamar para querer que eu devolva o dinheiro que me deram. Então, isso é que me faz ainda resistir, mesmo diante de, às vezes, a gente chegar numa reunião tão importante quanto essa e ver um número tão resumido. Porque, gente, também dá desânimo. Dá desânimo. Isso é natural. Rapaz, será possível? Depois de tantas conquistas, tantas vitórias, as vitórias que a gente conquistou agora a nível nacional, né, e outras que a gente tem conquistado, como eu disse e afirmo, tudo isso que está sendo feito lá e que está sendo aprovado e que se fala que é um momento histórico, tem que se lembrar de todos os companheiros do Brasil inteiro que deram suas vidas, seu sangue. Quantos não choraram, quantos a família não chorou, quantos não passaram pelo que a gente passou aqui em 2007, ou pior. Quantos não estão ainda na minha situação, na situação de Jota, de Aurivan? Vários. Então, essa situação nossa, isso que a gente sente, é o sentimento de todo o Brasil, de todos os companheiros, que a polícia não é diferente.
Então é importante que a gente tenha sempre isso na mente. A PEC 300 foi aprovada, no dia que ela for, dizer assim, poxa, valeu minha luta. Porque apesar de no dia da luta aqui o nome não ser PEC 300, o desfecho é esse. É o que a gente sempre pediu, unificação salarial, condições de trabalho para a polícia, é tudo que a gente sempre pede. Então, cada um de nós aqui somos formadores de opinião. A gente precisa multiplicar o nosso número. Precisa multiplicar. Eu estou tentando viabilizar uma reunião da categoria para a gente fazer uma prestação de contas do mandato, né? E assim, a gente vai fazer um processo de mobilização antes do final do ano para chamar a categoria, para a gente prestar conta de tudo que a gente fez esse ano, porque graças a Deus foi muito trabalho, eu tomaria muito tempo aqui de vocês se eu fosse dizer tudo. Então é importante que a gente faça essa assembleia, eu preciso prestar conta a vocês, vocês precisam me ouvir. Precisam saber o que foi que eu fiz enquanto vereadora representante de vocês lá. E em que foi que eu contribuí também para vocês. Porque, apesar das minhas limitações, mas eu dei minha parcela de contribuição. Agradando a uns, a outros não, mas dei. Porque entendo que foi para isso que eu estou lá. Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, a mensagem de união, de força, de vontade e de desejo da gente resolver efetivamente esses problemas. Porque enquanto a gente ficar nos dividindo entre nós não chegaremos a lugar nenhum. A gente tem que partir um som. Sem condições. É o quê? Vamos se jogar aqui na piscina. Todo mundo sabe aqui que eu não gosto desses lugares, não deixe. A tentar me pegar uma vez, não pega não. Vamos, mas vamos pular aqui tudo. Pula todo mundo, acabou-se. Essa é a nossa realidade. E é assim que nós somos e sempre conclamamos os companheiros a se manter dessa forma, mas infelizmente às vezes o companheiro vai esfriando. Não sei porquê, porque o negócio está tão quente e o cara vai esfriando, esfriando. Quer dizer que tem que estar puxando a Assembleia dizendo que vai parar toda hora? Não precisa disso. Não precisa disso. É o que eu disse. Quando vocês me colocaram lá na Câmara, não foi para fazer movimento de greve, não. Foi para evitar que ele acontecesse. Na hora que a gente tiver uma representação na Assembleia, não é para fazer